Boa noite, queridos ouvintes. No ar, a Umbanda Sem Fronteiras, o programa que divulga a sagrada mensagem da Umbanda praticada no Templo Estrela do Oriente, tendo como objetivos uma transformação de valores e a reforma interior. Todos os sábados, de 21 às 22 horas, eu, Luiz Fernando Barros, e minha esposa Flávia Barros, temos um encontro marcado com vocês através das ondas da Rádio Metropolitana AM em 1090 kHz ou no site www.metropolitana1090.com.br. E nós gostaríamos da sua participação. Envie um e-mail para programa@aumbandasemfronteiras.com e tire suas dúvidas sobre o espiritualismo em geral ou a Umbanda em particular. Está entrando no ar o programa A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Pai nosso que estais nos céus, nas matas, nos mares e em todos os mundos habitados, santificado seja o teu nome, pelos teus filhos, pela natureza, pelas águas, pela luz e pelo ar que respiramos. Que o teu reino, reino do bem, do amor e da fraternidade, nos una a todos e a tudo que criastes em torno da sagrada cruz, aos pés do divino Salvador e Redentor. Que a tua vontade nos conduza sempre para o culto do amor e da caridade. Dai-nos hoje sempre a vontade firme para sermos virtuosos e úteis aos nossos semelhantes. Dai-nos hoje o pão do corpo, o fruto das matas e a água das fontes para o nosso sustento material e espiritual. Perdoa se merecermos as nossas faltas e dá o sublime sentimento do perdão para os que nos ofendam. Não nos deixeis sucumbir ante a luta, dissabores, ingratidões, tentações dos maus espíritos e ilusões pecaminosas da matéria. Enviai-nos, Pai, um raio de tua divina complacência, luz e misericórdia para os teus filhos pecadores que aqui habitam, pelo bem da humanidade, nossa irmã. Assim seja. E é com esta maravilhosa melodia que nós damos início a mais uma edição do programa A Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados, de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da Rádio Metropolitana AM, em 1090 kHz. Boa noite, querido irmão, boa noite, querida irmã. É uma grande satisfação estarmos juntos mais uma vez, nós aqui, vocês aí, no aconchego do lar, não é verdade? Ouvindo, recebendo essas mensagens
e fazendo com que a gente possa trocar aí energias, sentimentos, aprendizado, não é verdade, gente? E aqui ao meu lado, para a nossa alegria, a nossa querida dirigente espiritual do Templo Estrela do Oriente e minha esposa, Flávia Barros. Boa noite, Flavinha. Boa noite, Luiz. Boa noite, queridos ouvintes, irmãos presentes. Que nós possamos ter uma noite abençoada, com muito aprendizado. E teremos, sem dúvida nenhuma. E hoje aqui nós só temos um representante encarnado, presente fisicamente da família Tel, mas e que é um digno representante, um dos médiuns mais antigos do Templo Estrela do Oriente, o meu querido irmão Alexandre Bahia. Boa noite, Bahia. Boa noite, Luiz. Boa noite, Flávia. Boa noite, queridos ouvintes. Boa noite para a família Tel. Um prazer estar aqui mais uma vez para a gente discutir, aprender e levar a palavra da Umbanda. Com certeza absoluta. E nós vamos aqui, já iniciando o programa, antes de nós passarmos para o quadro Transformando, já, né? Eu quero lembrar a todos os nossos queridos ouvintes uma grande oportunidade. Hoje é sábado, dia 16 de agosto, amanhã, dia 17 de agosto, uma programação imperdível lá no Templo Estrela do Oriente, um convite a todos vocês que nos ouvem, o primeiro workshop prático com técnicas de limpeza e purificação. É uma oficina de banhos e defumações promovida pelo nosso querido irmão Dr. Alexander de Oxóssi, esse que é o grande programador, logo depois do programa Umbanda Sem Fronteiras, é aquele que entra com um programa que nós temos realmente um grande apreço por trazer o candomblé de uma forma, e a espiritualidade em geral, né, de uma forma verdadeira, sincera e principalmente séria. O programa Oxóssi, o Caçador da Riqueza. Nosso querido irmão Dr. Alexander de Oxóssi, que além de sacerdote de culto africano, é um terapeuta holístico e é dirigente também do Templo do Cigano Vladimir. Amanhã ele estará lá no Templo Estrela do Oriente, das 10 da manhã às 17 horas, com o primeiro workshop prático com técnicas de limpeza e purificação. Você pode se dirigir lá no TEL, a gente começa pontualmente às 10 horas da manhã. Não esqueça que o Templo Estrela do Oriente está na Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. E daqui a pouquinho mais, eu vou lembrar a vocês tudo aquilo que será tratado no primeiro workshop prático com técnicas de limpeza e purificação. Vamos rapidamente a um spot comercial e já estamos de volta com o quadro Transformando aqui no programa A Umbanda Sem Fronteira. Se você sofre de transtornos cuja causa a medicina não consegue descobrir, o professor Humberto Vieira atende agora em novo endereço. Clínica Holística Nise da Silveira, Rua Conde de Bonfim, 44, Sala 901, Tijuca, Rio de Janeiro. Telefone 4107-7295. 4107-7295. Fale com o professor Humberto Vieira e seja feliz. Registro na Associação Brasileira dos Terapeutas Holísticos 710. No programa A Umbanda Sem Fronteiras, Transformando, a reflexão e a reforma íntima para uma transformação. Programa A Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da Rádio Metropolitana em 1090 kHz. E hoje no quadro Transformando, em razão da ausência física, né, do nosso querido irmão professor Humberto Vieira, nós vamos trazendo aqui os casos, né, que ele vai nos enviando, e a gente vai exatamente debatendo aqui com vocês, né? Então eu trago aqui no caso de hoje, imaginem, queridos irmãos, uma senhora sexagenária chega a um templo com dificuldades de relacionamentos, enrijecimento dos sentimentos, quer dizer, vamos dizer assim, ela chega de uma forma
bruta, sem deixar que as coisas, vamos dizer, fraternas, sublimes, sagrados, que são os sentimentos que a gente carrega no coração, na sua essência, né? Que isso flua de uma forma natural, né? E ela, em função vamos dizer assim, da sua ociosidade, sem ter o que fazer, ela desenvolvia constantemente crises de depressão, né? Então, dentro dessa realidade, eu começo aqui trazendo esse tema para nós podermos aqui discutir, debater e ver até que ponto todas essas, vamos dizer assim, todos esses desafios podem se apresentar na minha vida, na vida de você, meu irmão, que está nos ouvindo, de você, minha irmã também, que nos ouve. Tudo isso pode acontecer. E se não acontece conosco, acontece com alguém conhecido nosso, não é verdade? Muito bem. Quando a gente fala, na verdade, de dificuldades de relacionamentos, dona Flávia, veja bem, dentro desse projeto que nós tanto falamos aqui no programa Umbanda Sem Fronteiras, que é o projeto Humanizar, as entidades têm nos dito que o maior desafio da humanidade neste novo século é exatamente o relacionamento humano. Minha querida esposa, como é que é difícil o ser humano, se relacionar com o outro? Como é que é difícil ter respeito, muitas vezes, pelo momento que o outro está passando? Será que é tão difícil entender isso? Como é que você vê essa questão que, com certeza, isso bate nas nossas portas lá no Templo Estrela do Oriente de forma constante, não é verdade? Luiz, é difícil. Por que é difícil? Porque são pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, com vivências diferentes, com sentimentos diferentes, com situações vividas diferentes, e cada um carrega consigo sentimentos de acordo com tudo aquilo que foi vivenciado. No caso dessa irmã que você citou, o que me parece é que ela se armou para se defender, muito provavelmente por situações que ela já viveu na vida, de decepções, de relação, né, com pessoas, né, e que ela, para se chegar, ela primeiro se armava para poder conhecer, para ver se ela teria condições de uma aproximação, se as pessoas realmente estavam sendo verdadeiras com ela, possivelmente. É uma forma de defesa, na verdade, né, Luiz? As pessoas acabam se armando com medo de novas decepções. Isso se apresenta todos os dias. Nós mesmos já tivemos quantas e quantas decepções com pessoas, e hoje, claro, a gente, estando de frente para um trabalho espiritual, nós temos que nos relacionar. Mas até então, nós também tínhamos nossos receios, nossas dificuldades, exatamente por conta das decepções que vivemos, né? Eu costumo falar as pancadas na moleira. E isso não é só a gente, né? São todas as pessoas. Hoje em dia você vê muito isso. São relações amorosas que se constroem mentiras, e aí acontecem as decepções, a pessoa acaba se decepcionando e acaba ficando com medo de se relacionar com outra pessoa, e por aí vai. Quem fala com relação a sentimento amoroso, fala com relação à amizade, com relação a qualquer uma outra situação, a um trabalho, no seu trabalho. Com certeza. Enfim, o ser humano está dessa forma, está desconfiado, está com medo, né? E esse medo, esse receio, é difícil de você recuperar, e tem que ser realmente aos poucos. É claro que uma pessoa não é igual a outra, não é porque uma fez que a outra vai fazer, mas até a pessoa entender, até ela perceber que aquela pessoa é diferente, que não vai agir daquela forma com ela, é muito difícil. Ela primeiro vai se armar para ver onde é que ela está pisando, para poder realmente depois seguir em frente. Meu irmão Alexandre Bahia, quando a dona Flávia fala que a pessoa está, vamos dizer assim, já criou uma calosidade de pancadas que eventualmente possa ter tomado na vida,
né? E ela, vamos assim dizer, ela está se armando em qualquer lugar que está chegando para poder primeiro analisar as pessoas com as quais ela vai conviver, pessoas que ela não conhece ainda, que muito provavelmente está apenas reencontrando, não é verdade? Como é que é isso? A pessoa, e você vê que isso aqui está na pauta, olha aqui, ó, enrijecimento dos sentimentos. Será que esse enrijecimento não é a calosidade que ela andou tomando a pancada nela na vida inteira e ela passa a se tornar assim bruta? Ela deixa de permitir que os sentimentos fluam de forma natural, ela deixa de cultivar o amor incondicional. Quem é que cultiva o amor incondicional? O amor, ele, dentro da cabeça do ser humano, ele tem sempre os pré-requisitos. Não é isso, meu irmão? Com certeza, Luiz. Você falou a palavra. A gente tinha que aprender com os bichinhos. Os nossos bichinhos, eles têm um amor incondicional. É verdade. Né? Eles não param para... Não esperam nada de troca, né? de nós. Eles dão aquilo naturalmente, né? E o que é que acontece? A gente entende quando uma pessoa... E a gente tem que respeitar o momento da pessoa, quando ela se arma realmente, né? Devido às grandes decepções que passou na vida. A gente vive num mundo muito atribulado. As pessoas hoje têm preocupações de diversos tipos, né? Competição, ambiente competitivo em todos os setores. As pessoas não têm tempo para se relacionarem, para conversarem, colocar para fora tudo que sentem. Isso é muito difícil, né? Então é normal a gente criar esse escudo, né? Mas a gente não pode perder a nossa autenticidade. Nós devemos sempre tentar ser autênticos e nunca tentar viver dentro dos padrões que são os pré-estabelecidos. Sabe? A gente fazer tudo que todo mundo faz porque a gente acha que o certo é fazer. Não, é claro que existe a questão ética, não é? A questão moral, que são coisas que não se tem que discutir. Nós devemos tentar viver dentro desses princípios, mas nós não podemos perder a nossa autenticidade. Então a gente tem que ser o que a gente realmente quer ser, botar para fora, falar o que tem que ser falado, né? E as pessoas têm que respeitar cada uma como são e procurar ajudá-las nas suas dificuldades, Luiz. Eu acho que nós, com os irmãos fraternos dessa irmã, temos por obrigação de tentar ajudá-la, e eu acho que com o tempo ela vai melhorar essa relação com as pessoas. Sem dúvida nenhuma. E tem melhorado. Nós vamos falar isso já. Vamos falar já. Vamos mostrar como é que está o estágio dela atualmente. Temos que dar o acolhimento, né? Com certeza. E sobre essa questão do acolhimento, eu queria exatamente falar contigo, minha querida esposa e dirigente espiritual. Aqui no quadro dessa irmã, a gente fala que ela relatava crises de depressão em função da ociosidade. Certa vez, numa palestra, nós trouxemos lá para os nossos irmãos que foi feita uma pesquisa numa universidade americana entre os alunos, perguntando para eles exatamente qual era a principal finalidade ali dentro daquela universidade, né? Para nossa surpresa, descobriu-se nessa pesquisa que 85% dos alunos estavam buscando um sentido para as suas vidas e apenas 15% tinham o objetivo financeiro profissional ali dentro. Já os outros 85% não. Estavam buscando exatamente uma meta, um objetivo, fazer algo de produtivo para a sociedade, para a humanidade como um todo. Como é que você vê isso? Você que é uma pessoa que eu, como seu esposo, naturalmente eu sou testemunha disso. Eu te deixo às segundas-feiras, às 8 horas da manhã na estação do metrô. Você vai de metrô, você poderia pegar um táxi, você poderia ter um carro particular,
né? Mas não, você vai de metrô, você vai de ônibus, você vai de trem lotado, muitas vezes, eu sei disso, até o Templo Estrela do Oriente, onde você chega lá às 8 horas da manhã para preparar a casa para a sessão e para sair de lá depois na terça-feira, 1 e tal, 2 horas da manhã, e sempre com um sorriso no rosto e etc e tal, aquilo tudo que você não gosta que a gente fique dimensionando, mas que é uma realidade, a gente não pode omitir. Você acha que uma pessoa como você, que tem todo esse trabalho dentro do Templo Estrela do Oriente, não só de manipular com as vibrações, como principalmente também de ouvir as pessoas, de conversar com as pessoas, de dar conselho, de se preocupar, de fazer tudo que uma dirigente espiritual faz, você acha que tem espaço na sua vida para uma depressão? Como é que você vê isso? Bom, eu espero que não, né, Luiz? Porque... Não, na verdade, eu acredito que não, porque quando a gente tem uma ocupação e quando a gente também faz aquilo que a gente gosta, você faz com muita satisfação, com muita vontade, você faz se doando de verdade. E quando a gente se doa, principalmente para outras pessoas, há também uma renovação de força, né? de fé, e você acaba tão envolvida em determinadas situações que você percebe que se existe algum problema na sua vida, esse problema não é nada, né? Por conta de tantas coisas que você acaba ouvindo e vivenciando. E aí você, com certeza, tem o seu tempo preenchido, suas energias renovadas e com certeza não tem tempo para, se Deus quiser, né, Luiz, ter um problema de depressão, alguma coisa nesse sentido, né? Maravilha. Bom, então, para a gente poder fechar o quadro Transformando, essa nossa irmã hoje, ela faz parte da corrente mediúnica do Templo Estrela do Oriente, é uma das trabalhadoras da nossa casa. Segundo palavras dela, ela se transformou por completo ao ponto de ter hoje uma ocupação na sua mente, de se relacionar bem com seus irmãos. Segundo ela, quando chegou lá, esteve conversando com as entidades da casa, as entidades disseram a ela e prometeram a ela que se ela cumprisse tudo aquilo que as entidades disseram, que ela com certeza absoluta estaria preenchendo esse vazio que ela tinha dentro de si, já que ela ali já teria um objetivo na vida, mesmo que um objetivo ainda, vamos dizer assim, em fase embrionária, já que ela tem condições de expandir, né, a sua participação dentro da casa. Então, ela convivendo com todos nós ali, ela hoje, praticamente não pensa em doença, ela não pensa em coisas, vamos dizer assim, desagradáveis, e ela entende os desafios da vida como inerentes à nossa jornada, e isso é muito importante, exatamente até o que a dona Flávia está dizendo, que quando a gente vê um quadro como esse, e isso trazido por uma pessoa para nós, isso faz com que realmente nós renovemos a fé nas entidades, não é verdade? Em tudo aquilo que a Umbanda pode realmente proporcionar para cada um de nós como uma ferramenta de transformação. Lembrar que a Umbanda, ela não é um templo de mágicas, não é isso. Mas ela é indiscutivelmente uma ferramenta para a nossa reforma interior, que é o grande objetivo da espiritualidade superior, tá? Então estamos terminando aqui o quadro Transformando. Eu quero lembrar a vocês mais uma vez que amanhã, dia 17 de agosto, nós teremos no Templo Estrela do Oriente o primeiro workshop prático com técnicas de limpeza e purificação. É a oficina de banhos e defumações, que é uma realização do meu querido irmão Dr. Alexander de Oxóssi, sacerdote de culto africano, terapeuta holístico e dirigente espiritual do Templo do Cigano Vladimir.
amanhã, às 10 horas da manhã, lá no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548 Piedade. Você chega antes de 10 horas, nós começamos sempre pontualmente. Você vai fazer a sua inscrição, você vai ter a sua apostila, tá certo? O telefone para informações, anote aí, 2597-1323, 2597-1323. Não percam amanhã o primeiro workshop prático com técnicas de limpeza e purificação. Quando as inscrições estão abertas, e o Dr. Alexander de Oxóssi, ele estará abordando os seguintes temas: estudo da aura e como limpá-la, banhos fervidos e macerados, propriedades de diversas folhas e seu uso, sendo folhas frescas ou secas, banhos feitos com cristais e tinturas de ervas, o uso de flores, resinas, madeiras, raízes e condimentos, o uso do sal e suas muitas propriedades, receitas de defumadores para a casa e ambientes em geral, e o uso do Palo Santo e seu poder de limpeza e purificação. E fechando, a confecção de sabonetes líquidos e em barra. Foi tudo falado, dona Flávia, não esquecemos nada? Ah, sim, importante, dona Flávia está lembrando bem, que para as inscrições nós aceitamos cartões de crédito em até 6 vezes sem juros. Então, estão todos aí bem avisados. Amanhã, primeiro workshop prático com técnicas de limpeza e purificação. Lá no Templo Estrela do Oriente, anotem aí, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Oficina de banhos e defumações com meu querido irmão Dr. Alexander de Oxóssi, que já você vai ouvir aí no programa Oxóssi Caçador da Riqueza, hein? É só terminar o programa Umbanda Sem Fronteiras, meu querido irmão Dr. Alexander de Oxóssi começa esse programaço falando de candomblé e da espiritualidade em geral. Muito bem. O que nós temos agora, minha gente? Transformando, nós vamos a um spot rapidamente e já voltamos com os recados da semana aqui no programa A Umbanda Sem Fronteiras. Se você sofre de transtornos cuja causa a medicina não consegue descobrir, o professor Humberto Vieira atende agora em novo endereço. Clínica Holística Nise da Silveira, Rua Conde de Bonfim, 44, Sala 901, Tijuca, Rio de Janeiro. Telefone 4107-7295. 4107-7295. Fale com o professor Humberto Vieira e seja feliz. Registro na Associação Brasileira dos Terapeutas Holísticos 710. Balaró Exu, Exu Omosbá, Ogum é Patacuri, Ogum é Orixá. Ogum é orixá, eu não tenho a menor dúvida disso. E você, meu irmão, você, minha irmã, que me ouvem todos os sábados, aí vai uma super dica para vocês. Já pensaram em participar do curso A Umbanda Sem Fronteiras pelo computador? É facílimo. Matricule-se no site www.aumbandasemfronteiras.com e assista às aulas que estão sendo ministradas desde 10 de julho passado. Rituais, mediunidade, incorporação, orixás, entidades, trabalhos espirituais, o desenvolvimento mediúnico, a doutrina e a evangelização na Umbanda e muito mais. Ou, se preferir, presencialmente, todas as quintas-feiras, das 8 às 10 da noite, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323. Curso A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Minha querida esposa Flávia Barros fala para nós sobre o grande encontro do Mirua lá na União, mãe. Isso, imperdível, Luiz. Participe do maior evento da Umbanda no Rio de Janeiro. Segundo encontro, os umbandistas no século XXI.
Atitudes e Sentimentos, dia 25 de outubro, sábado, a partir de 8 da manhã, na sede da União Espiritista de Umbanda do Brasil, Rua Conselheiro Agostinho 52, Todos os Santos, Rio de Janeiro. Palestras com Robson Pinheiro, Vanderlei Oliveira, Etienne Salles, entre outras atrações. Uma realização do movimento intrarreligioso Umbandistas do Amanhã, Mirua. Ingressos no site mirua.com.br. Organize a caravana do seu terreiro, porque no dia 25 de outubro, lugar de umbandista é na Casa Máter da Umbanda. Eu não tenho dúvidas disso. Meu querido irmão Alexandre Bahia, fale sobre o Lar de Amparo Tereza Cristina, meu irmão. Vamos lá, Luiz. Colabore com o Lar de Amparo Tereza Cristina. Esta casa abriga 60 idosas e elas precisam da nossa ajuda. Suas maiores necessidades são fraldas e absorventes geriátricos, luvas de procedimentos, gêneros alimentícios e de limpeza em geral. As doações podem ser entregues na sede do Amparo, na rua no Amparo Tereza Cristina, na rua Magalhães Castro, 201, Riachuelo, Rio de Janeiro. Informações 2241-8065. 2241-8065. Maravilha, maravilha. Bem, como nós temos ouvido falar também, olha que as coisas vêm sempre a calhar, né? Acho que foi sexta-feira ou sábado, foi sábado passado, nós ouvimos falar sobre outros casos de intolerância religiosa, né? Em alguns terreiros aqui pela Baixada Fluminense, na Ilha do Governador e tal, terreiros sendo incendiados, entre outras coisas. Veio bem a calhar a nossa querida dirigente espiritual Flávia Barros vai nos falar sobre uma maravilhosa palestra gratuita, cujo tema é... Fala para nós, mãe. A intolerância religiosa, isso mesmo, Luiz. O Templo Estrela do Oriente convida para a palestra gratuita A Intolerância Religiosa. O palestrante é o deputado estadual Átila Nunes, que também é jornalista, advogado, publicitário, radialista e tarefeiro umbandista. Dia 6 de setembro, sábado, às 15 horas, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou pelo nosso site www.temploestreladooriente.com. Maravilha, maravilha. Eu queria relembrar a todos os irmãos que nos ouvem o primeiro workshop prático com técnicas de limpeza e purificação. A oficina de banhos e defumações, uma realização do Dr. Alexander de Oxóssi, esse querido irmão que já faz a sua programação no grande programa Oxóssi, o Caçador da Riqueza, logo depois do programa Umbanda Sem Fronteiras. Então ele vai falar sobre o estudo da aura e como limpá-la, banhos fervidos e macerados, propriedades de diversas folhas e seu uso, sendo elas frescas ou secas, banhos feitos com cristais e tinturas de ervas, o uso de flores, resinas, madeiras, raízes e condimentos, o uso do sal e suas muitas propriedades, receitas de defumadores para casa e ambientes em geral, o uso do palo santo e seu poder de limpeza e purificação, confecção de sabonetes líquidos e em barra. O primeiro workshop prático com técnicas de limpeza e purificação acontece amanhã, às 10 horas da manhã, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro, e é o próprio Dr. Alexander de Oxóssi que vai ministrar. Não esqueça, você chegue antes das 10 horas, realize as suas inscrições, você vai receber o seu material didático e vai passar o dia conosco, comigo, com a dona Flávia, com o Dr. Alexander de Oxóssi, entre outros irmãos. Não perca, amanhã, dia 17 de agosto, 10 horas da manhã, no Templo Estrela do Oriente, o primeiro workshop prático com técnicas de limpeza e purificação. Informações 2597-1323, 2597-1323. Minha querida esposa Flávia Barros, dá um recado do Pai Pedro Miranda para nós. Isso, Luiz. Pai Pedro Miranda, presidente vitalício da União Espiritista de Umbanda do Brasil,
convida todos os terreiros para participarem da sessão festiva em homenagem aos 75 anos da Casa Máter da Umbanda, dia 31 de agosto, domingo, às 4 da tarde, quando será apresentado o novo conselho gestor desta histórica instituição, fundada sob as orientações do Caboclo das 7 Encruzilhadas e pelas 7 primeiras tendas de Umbanda. Lembrando que a gira festiva se inicia às 4 da tarde, do dia 31 de agosto, e a Casa Máter da Umbanda está localizada na Rua Conselheiro Agostinho 52, em Todos os Santos, Rio de Janeiro, próximo ao Norte Shopping. Maravilha, maravilha, minha querida esposa Flávia Barros. Bahia, meu querido irmão, você que é o homem que está ligado lá ao plano espiritual, você tem intimidade com aqueles orixás, fala para nós sobre a gira que nós temos segunda-feira lá no Templo Estrela do Oriente. É isso aí, Luiz. Próxima segunda-feira, dia 18 de agosto, às 20 horas, sessão em homenagem a Obaluaê, a Totô, meu senhor, maravilha. E consulta com os pretos velhos, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás 548, Piedade. Informações 2597-1323, 2597-1323. Lembrando que a abertura dos portões e a distribuição gratuita de fichas para as entidades acontecem a partir de 18 horas. Maravilha, maravilha. E como nós teremos então essa grande gira de consulta também com os nossos queridos pretos e pretas velhas, nada mais justo do que fazermos uma singela homenagem à preta velha de frente lá do Templo Estrela do Oriente, a nossa querida vovó Catarina. Saravá, minha vovó, eu adorei as almas. Que tem poder, vem na banda dos valentes, vovó Catarina que tem poder, vem na banda dos valentes. Ela me dá voada com a verde ocelar, vem na bunda e na reta filho. Com certeza, na segunda-feira, ela estará rezando com a Arruda e Guiné, todos os filhos de fé. Saravá, vovó Catarina. E nós vamos rapidamente para um bloco comercial e já já retornamos com o Momento Mirua aqui no programa A Umbanda Sem Fronteiras. Conheça o Templo Estrela do Oriente, a casa da Cabocla Jurema da Praia. Sessões públicas de caridade todas as segundas-feiras às 8 da noite e todo primeiro sábado de cada mês às 6 da tarde. Rua Goiás 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou www.temploestreladooriente.com. Não perca seu tempo procurando artigos para Umbanda, Candomblé, esoterismo e religiosos em outro lugar. Só o Miro tem os menores preços no atacado ou no varejo. Ligue e confira. 3351-7555, 3351-7555. O Miro tem 47 anos de tradição e milhares de produtos à sua escolha. Avenida Braz de Pina, 2271, Vista Alegre. Pedidos 3351-7555, 3351-7555. Amar alguém na encruzilhada. Participe do curso A Umbanda Sem Fronteiras. Rituais, mediunidade, incorporação, orixás, entidades, trabalhos espirituais, o desenvolvimento mediúnico e muito mais. Todas as quintas-feiras, das 8 às 10 da noite, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. E você também faz o curso A Umbanda Sem Fronteiras à distância. Acesse www.aumbandasemfronteiras.com. Informações 2597-1323, 2597-1323. Curso A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé.
Se você sofre de transtornos cuja causa a medicina não consegue descobrir, o professor Humberto Vieira atende agora em novo endereço. Clínica Holística Nise da Silveira, Rua Conde de Bonfim, 44, Sala 901, Tijuca, Rio de Janeiro. Telefone 4107-7295. 4107-7295. Fale com o professor Humberto Vieira e seja feliz. Registro na Associação Brasileira dos Terapeutas Holísticos 710. O melhor para a sua empresa ou terreiro você encontra na GQD Publicidade. Arte final, website, fanpage, banners, panfletos, agendas, material digital ou impresso e por um precinho que cabe no seu bolso. Ligue e comprove. 3064-6023, 3064-6023 ou comercial@gqd.com.br. Divulgue sua empresa ou terreiro. GQD Publicidade, há 10 anos fazendo a diferença. Participe do Mirua, movimento intrarreligioso Umbandistas do Amanhã. O Mirua trabalha por uma renovação das referências comportamentais nas nossas comunidades de terreiros. Acesse www.mirua.com.br. Movimento Intrarreligioso Umbandistas do Amanhã, Mirua, rumo à regeneração. Momento Mirua. O movimento, as atitudes e os sentimentos lançando sementes para a nova era. Nem a chuva foi capaz de impedir a presença maciça de diversos representantes de terreiros no último dia 27 de julho, quando aconteceu uma festa julina beneficente na União Espiritista de Umbanda do Brasil, cuja renda foi integralmente destinada para o reerguimento da denominada Casa Máter da Umbanda, Mirua, rumo à regeneração. Participe do Mirua, movimento intrarreligioso Umbandistas do Amanhã. O Mirua trabalha por uma renovação das referências comportamentais nas nossas comunidades de terreiros. Acesse www.mirua.com.br. Movimento Intrarreligioso Umbandistas do Amanhã, Mirua, rumo à regeneração. Saravá Umbanda. Saravá Umbanda, Umbanda Saravá. No programa Umbanda Sem Fronteiras, Saravá Umbanda, o dia a dia nos terreiros, as dúvidas e a doutrinação. Atenção! Este veículo de comunicação é reconhecido pela AMA, Associação Nacional de Mídia Afro, pelo seu comprometimento com a responsabilidade e a ética da cultura afro-brasileira. Saravá, todas as pombagiras, girar! Cigana, sua banda está em festa, ela está toda florida, vem na banda trabalhar. Programa Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da Rádio Metropolitana em 1090 kHz. E agora, no quadro Saravá Umbanda, vamos à primeira pergunta do dia de hoje, na voz da nossa querida dirigente espiritual, Flávia Barros, e minha esposa, obviamente.
Fala, minha querida mulher, pode falar. A pergunta vem da nossa irmã Raquel Miller. Ela pergunta assim: usar guias fora do centro espírita protegem o médium? Minha querida irmã Raquel, o nosso saravá fraterno. Veja bem, minha irmã, cada um tem uma visão sobre isso, a gente respeita todas as visões, obviamente, só que a gente passa a nossa visão com a nossa fundamentação, né? Por exemplo, se você estiver falando de guias de aço, né, principalmente aquelas 7 linhas, é até muito interessante, porque o aço ele tem essa propriedade de pegar a energia e devolvê-la para o seu, vamos dizer assim, para a sua origem, né, que é a Terra. Então não há qualquer problema. A única, vamos dizer assim, a única restrição que nós fazemos é com relação à guia de cristal. Por quê? O cristal, ele é vamos dizer assim, um produto, vamos assim dizer, que ele tem na sua constituição um espaço que mais parece assim uma espiral. Não sei se as pessoas em casa sabem bem o que eu estou falando, o que é uma espiral, né? Essa espiral, ela deixa dentro, vamos dizer assim, espaços para a passagem de correntes elétricas, de energias elétricas, que são inclusive fundamentadas pela física, cuja denominação é efeito piezoelétrico. O que é esse efeito piezoelétrico? É o ato da energia se propagar, se retrair e se imantar, tá certo? Então, se você tem essa propriedade dentro do cristal, eu acho que nós não devemos utilizar a guia de cristal, a não ser quando nós estamos dentro do trabalho. Por quê? Primeiro que essa guia, na verdade, ela não nos pertence dentro da nossa visão. Ela pertence às entidades com as quais nós trabalhamos, né? Essas guias, elas já têm, pela sua própria constituição, elas têm ali uma combinação numerológica que tem o fundamento próprio dado pela entidade. Ela tem o fundamento das cores, a gente chama de cromoterapia, na verdade, que também precisa ser trabalhado, vamos dizer assim, paralelamente, né, com as características da falange ou do orixá com o qual a gente quer exatamente trocar energias, vamos assim dizer, né? E ela tem também essa fundamentação de atrair vibrações. Se ela tem essa fundamentação, você andando na rua, que é um local assim, até segunda ordem, um local sujo, né, espiritualmente falando, né, nós podemos ter algum tipo de problema, né? Então, por isso é que a gente realmente não deve se utilizar guias de cristal na rua. É a nossa visão doutrinária. Tá certo, minha irmã? O nosso saravá fraterno e fique com Deus. Mais uma? A próxima pergunta é do Rodrigo Moraes. Ele nos fala assim: por que em algumas casas cita-se a possibilidade de se passar um orixá de coroa de uma geração para outra, ou seja, de um pai para um filho carnal? O meu nome do Rodrigo irmão? Rodrigo Moraes. Ô, Rodrigo, nosso saravá fraterno. Veja bem, meu irmão, eu acho que isso é um pouquinho assim de falta de uma fundamentação, de um entendimento sobre realmente o que é o espírito, quando ele sai da sua, vamos dizer assim, do seu período reencarnatório. A gente sabe que o espírito, depois que ele retorna para o plano espiritual, que ele se torna uma entidade, que ela depurou o seu karma e etc., ele é magneto, ele retorna para a sua origem. Então, se ele retorna para a sua origem, não tem cabimento esse espírito alterar a sua fundamentação espiritual. Por quê? Porque o espírito, ele é o que é. É claro que ele precisa evoluir, ele está inserido dentro da evolução dos espíritos, mas daí você dizer que esse espírito ele vai, de uma certa forma, ser substituído por outro, eu vou te ser sincero, eu não vejo dessa forma não, entendeu? Eu até não vou dizer que não vou mudar esse pensamento, mas acho que não é por aí não.
Tá certo, meu irmão? Um grande abraço para você, fique com Deus. Eu acho que nós estamos aí... Qual é o nosso tempo agora, Gabriel? Que eu me perdi aqui um pouquinho. Não tem problema. Nós vamos agora dar uma paradinha para a nossa homenagem do dia, né? E a gente já retorna já fazendo as considerações finais aqui no programa A Umbanda Sem Fronteiras. Ó Senhor Omulu, é nos momentos mais difíceis de nossas vidas que observamos a Tua presença num lindo facho de luz. Diante de Ti percebemos o quão grande és espiritualmente, pois num simples gesto está sempre disposto a ensinar e deixar brotar no solo fértil de nossas almas a semente da humildade, a grande chave que abre as portas da perfeição. Ó Mestre das almas, permita-nos virtualizar nossas mentes no caminho do amor e da luz, gerando paz, harmonia e contribuindo assim para o planeta Terra, nossa morada transitória. Dai-nos a Tua energia, para que não temamos por forças que não podemos perceber, apenas possamos sentir o amor que cresce a partir de vossa vibração e nos reconecta com a divina essência, que é a luz cósmica de Pai Oxalá. Querido Omulu, orixá da saúde, supremo guardião da Calunga Pequena, lugar onde todos os seres humanos se igualam. Que a luz de Sua vontade se faça presente agora, revigorando nossos corações, na certeza de uma caminhada direcionada e harmoniosa, enquanto nosso tempo assim o permitir. Perdoe-nos por muitas vezes não entendermos a essência de Tua vibração, pois nossa compreensão da espiritualidade ainda é muito pequena para julgarmos o que quer que seja em nossas vidas. Por fim, acreditamos que não estamos sozinhos um instante sequer. A prova disto é que através desta simples prece e da pureza de nossos corações, acionamos neste momento Tuas forças, Pai Omulu, que são maiores do que quaisquer problemas. Por fim, que possamos evoluir reconhecendo a Tua verdade e a compreensão de Tuas leis. Saravá, a grande força de Omulu, a Totô Baluaê.
E quase num final de programa, vamos então lembrar novamente aos irmãos que estão nos ouvindo aqui no programa Umbanda Sem Fronteiras, o primeiro workshop prático com técnicas de limpeza e purificação. A oficina de banhos e defumações, realizada pelo meu querido irmão Doté Alexander de Oxóssi, que já estará entrando aí com o programa Oxóssi, o Caçador de Riqueza. Lembrando que ele vai abordar o estudo da aura e como limpá-la, banhos fervidos e macerados, propriedades de diversas folhas e seu uso, sendo elas frescas ou secas, banhos feitos com cristais e tinturas de ervas, o uso de flores, resinas, madeiras, raízes e condimentos, o uso do sal e suas muitas propriedades, receitas de defumadores para casa e ambientes em geral, o uso do palo santo e seu poder de limpeza e purificação e, finalmente, confecção de sabonetes líquidos e em barra. Tudo isso amanhã, dia 17 de agosto, às 10 horas da manhã, lá no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Primeiro workshop prático com técnicas de limpeza e purificação. Uma oficina realizada pelo Doté Alexander de Oxóssi, oficina de banhos e defumações, para você, meu querido irmão que nos ouve, para você, minha querida irmã, não esqueçam, inscrições abertas, informações, anote aí o telefone lá do Templo Estrela do Oriente, 2597-1323, 2597-1323, não perca amanhã, primeiro workshop prático com técnicas de limpeza e purificação, o dia inteiro, de 10 da manhã às 17 horas, Doté Alexander de Oxóssi presente, Dona Flávia Barros, nossa dirigente espiritual, Luiz Fernando Barros, eu estarei lá também, entre outros irmãos. Será um prazer recebê-los lá na casa da Cabocla Jurema da Praia, o Templo Estrela do Oriente. E por falar em Cabocla Jurema da Praia, minha querida esposa Flávia Barros, o seu boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite, queridos ouvintes. Foi um prazer estar aqui em mais um programa e que nós possamos ter uma semana abençoada, com muita luz, com muita paz, com muito equilíbrio e principalmente com muito amor em nossos corações. Que nós possamos emanar para todos energias puras, energias benéficas, para que nós possamos continuar auxiliando a todos em nossos caminhos. Assim seja. Minha querida esposa, muito obrigado pela sua participação. Meu querido irmão Alexandre Bahia, para o seu boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite, Flávia. Boa noite, queridos ouvintes. Boa noite para a nossa família Tel. E aproveitando que nós vamos entrar aí na semana de homenagens ao Orixá da Transformação, que nós possamos todos promover essa reforma interior que tanto precisamos promover, né, Luiz? Com certeza absoluta, meu irmão. E lembrando aquilo que uma vez uma irmã nossa lá do TEL falou, a Bia, até cito o nome dela, né? Ela disse: Luiz, a reforma íntima é um caminho sem volta. E é verdade. Por que é um caminho sem volta? Porque essa é a vontade do nosso Pai Maior para todos nós. Então precisa ser um caminho sem volta. Tenhamos isso na nossa mente. E vamos deixar aqui com vocês também a frase do dia para que vocês possam refletir. Quem não quer ser aconselhado, não pode ser ajudado. Até a próxima semana, se Oxalá assim o permitir, aqui no programa Umbanda Sem Fronteiras pelas ondas da Rádio Metropolitana. Uma boa noite e fiquem com Deus.